Meus amigos, tivemos mais um recorde quebrado pelo Cristiano Ronaldo. O cara não cansa de fazer isso. Por jogo válido pela segunda rodada da Eurocopa, o Cristiano forneceu uma assistência para o Bruno Fernandes na vitória por 3-0 de Portugal para cima da Turquia, e com isso ele se isolou como o jogador com mais assistências em toda a história da Eurocopa, né? Chegando à sua 7ª assistência e se isolando à frente do Kopovski, o jogador que tinha 6 igualado a ele. O Cristiano também somando mais um recorde na sua história em toda a Eurocopa. O Cristiano, eu sei, a gente tem que falar de outros jogos, mas o que o Cristiano fez é extremamente marcante. A gente tem que começar falando dele, na minha visão. O cara aqui, agora, somando ao nome dele, o posto de jogador com mais assistências na história da Eurocopa, ele tem o maior número de participações em gol, o maior número de passes decisivos criados em Eurocopa, e também já era o maior artilheiro, isoladamente, disparadamente, o maior artilheiro da história das Eurocopa, com 14 gols, seguido pelo Platini, que tem 9. E em atividade a gente só tem nessa lista, assim, dos 5 primeiros, se não me engano, só o Morata, que tem 7, e inclusive tá nessa Eurocopa. Mas é difícil até pro Morata chegar no Platini, quem sabe, com a Espanha do jeito que tá jogando, mas para essa Eurocopa eu acho que, pelo menos nessa, o Morata não chegaria ao Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que para essa ele finaliza ainda como o maior artilheiro da Eurocopa, com 14 ou quem sabe mais gols. O fato é que com 39 anos, o Cristiano Ronaldo continua sendo um jogador de muita contribuição para o time português, tá? Ele fez mais uma boa partida, depois da vitória por 2-1 contra a República Tcheca na estreia, onde Portugal teve bastante dificuldade para furar o bloqueio da República Tcheca, e conseguiu isso virando o jogo no segundo tempo, mas ali já tinha sido uma boa atuação do Cristiano, e nessa ele atuou tão bem quanto, eu acho que até melhor do que na primeira partida, com mais participações ofensivas, finalizando a gol, tentando, e por mais que não tenha feito gol, ele dessa vez consegue fornecer assistência para o Bruno Fernandes, e coletivamente a seleção de Portugal jogou melhor do que foi aquele primeiro jogo. Óbvio, era até o que eu tinha dito naquele vídeo quando a gente analisa aquele jogo. Na minha visão, quando Portugal enfrentasse um adversário mais disposto a jogar do que foi a República Tcheca, ele conseguiria gerar mais oportunidades claras de gol, porque Portugal tem dificuldade para furar grandes bloqueios, assim como é normal que os grandes equipes até tenham. Mas contra um time que quisesse mais jogo, que se propusesse mais a jogar, Portugal tem qualidade técnica e jogadores o suficiente que conseguem criar um bom nível de oportunidades, né? E foi assim contra a Turquia. Já no primeiro tempo, Portugal deixou as credenciais logo cedo, com muita intensidade, com a pressão alta bem encaixada e principalmente pressionando a Turquia contra o seu próprio campo. 1-0 foi feito pelo Bernardo Silva na jogada de linha de fundo do Nuno Mendes, vem o cruzamento para a área, a bola passa pelo Cristiano e o Bernardo Silva finaliza de perna esquerda para abrir o placar. O 2-0 vem de um lance ridículo que o zagueirão Al-Qaidir, aquele recuo é falha de comunicação também, né? Na verdade, principalmente é falha de comunicação, porque tá muito claro que o Al-Qaidir tem total intenção de recuar e o Bayındır, que é o goleiro turco, ele inclusive estende a mão como se pedisse calma, mas eu acho que ele não fala isso. E o zagueiro já estava de cabeça baixa para se atentar ao passe e queria fornecer para o goleiro. Só que com isso ele não veio o braço estendido do goleiro pedindo calma, o goleiro também não fala nada, ele dá o toque para trás e a bola passa pelo goleiro e vai fatalmente caminhando lentamente em direção ao gol turco para fazer 2-0 contra a própria Turquia. Ali a Turquia já tinha se perdido no jogo, já era bem difícil vislumbrar qualquer reação do time turco, apesar de alguns chutes de fora na área. Em sequência, inclusive, o segundo gol só aos 27 minutos, a Turquia até oferece um risco aos 30 minutos com o Aktürkoğlu, que é um ponta rapidinho, o cara é habilidoso, bem veloz, passa no meio de 2, finaliza, mas o Diogo Costa estava ali para impedir o gol. Inclusive foi uma atuação segura do goleiro português, quando foi exigido, nessa chance talvez a mais clara, defendeu bem e fez boas defesas em finalizações de fora na área, que era o que a Turquia mais tentava. No mais, Portugal também no segundo tempo sofreu pouco, além das finalizações de fora da área, e conseguia criar boas oportunidades, conseguiu se manter com o domínio das ações e aproveitando as oportunidades e os espaços que a Turquia deixava. Foi assim que surgiu o terceiro gol, lançamento em profundidade para o Cristiano, ele consegue se sair da linha de impedimento, se mantém em posição legal, avança e opta por tocar de lado para o Bruno Fernandes, ao invés de optar pela finalização, por ser fominha, ele optou pelo coletivo
e isso também um bom recado para o jogo coletivo da seleção portuguesa. Ele toca para o Bruno Fernandes, que era até a opção mais correta, tinha mais ângulo, estava mais livre, ia deslocar o goleiro. O Bruno Fernandes faz o terceiro gol. Portugal ainda teve algumas mais oportunidades até o final da partida, mas com a vitória por 3-0 já é suficiente para se classificar. Já é líder, porque o confronto direto é o que desempata os jogos na fase de grupos, né? A classificação na fase de grupos, e a única seleção que pode alcançar Portugal é a Turquia, caso vença seu último jogo, e no confronto direto Portugal já vence a Turquia, então já se classificou e já é líder. Vamos falar do outro jogo desse grupo, que é justamente Geórgia e República Tcheca, que empataram em 1-1, num jogo que começa até movimentado, mas basicamente a República Tcheca atacando e a Geórgia se defendendo. A Geórgia teve uma atuação abaixo até do que foi a estreia deles contra a Turquia, e por mais que a República Tcheca pressionasse, criasse oportunidades, dando muito trabalho para o destaque do jogo, que foi o Mamardashvili, já no primeiro tempo a gente tem umas 3 baita intervenções do goleiro georgiano, e por mais que a República Tcheca tivesse esse empenho maior, esse domínio das ações ofensivas no jogo, quem sai na frente é justamente a Geórgia, com um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, convertido pelo Mikhail-Tadze. Mikhail-Tadze, que é atacante, 22 anos, jovem, e fazendo uma boa Eurocopa, 2 jogos, 2 gols, se igualando entre os artilheiros da Eurocopa até aqui, que são justamente o Mikhail-Tadze, o Chirans, o eslovaco Chirans, e o Musiala, cada um com 2 gols em 2 jogos. E no segundo tempo a República Tcheca vem para cima para buscar um resultado desesperadamente, né, porque não tinha nenhum ponto, e se perdesse, muito provavelmente se complicaria a ponto de se desclassificar já nessa rodada, ou ficar muito perto disso, e consegue empatar o jogo com o Patrick Schick após mais tentativas de furar o bloqueio Mamardashvili, algumas boas intervenções novamente, um milagre inclusive no lance que o Schick puxa para a perna esquerda, ele consegue fazer uma defesa de muito reflexo, pulando para o seu lado direito, mas de tanto tentar a República Tcheca conseguiu, justamente com o Patrick Schick, num lance de escanteio, o desvio no primeiro pau, e o Patrick Schick, sem o Mamardashvili diante dele, já que ele consegue ficar dentro da pequena área com o gol na cara dele, ele consegue finalmente fazer o gol de empate, que viria a dar números finais. E nesse grupo a gente tem Portugal líder com 6 pontos já garantido na próxima fase e na liderança, Turquia em segundo com 3 pontos e Geórgia e República Tcheca em terceiro e quarto com cada um ponto respectivamente. Na última rodada a gente tem Portugal e Portugal e Geórgia, então a Geórgia tem uma missão super difícil, precisaria ganhar de Portugal para tentar uma classificação com 4 pontos até como o terceiro melhor do grupo, e a República Tcheca enfrenta a Turquia num duelo de confronto direto. A Turquia é provável que, mesmo caso perca, consiga uma vaguinha ali entre os terceiros melhores colocados. Se a gente pegar a soma dos outros grupos, tem grupo que tá muito embolado, mas a maioria da galera tá com 3 pontos no máximo até os terceiros colocados. Lembrando que os 4 melhores terceiros colocados entre os 6 grupos se classificam para a próxima fase. E tem um jogo que a gente não falou dessa segunda rodada, que é o Bélgica 2-0 para cima da Romênia. No grupo que a gente tem a Ucrânia e a Eslováquia, que tava tudo embolado, ficou mais ainda depois da vitória por 2-0 da Bélgica sobre a Romênia. A Romênia que jogou bem mal, tá? A Bélgica conseguiu fazer um método de jogo, um planejamento de jogo muito bem executado, desde o primeiro minuto, pressionando em cima, e inclusive no segundo minuto de jogo consegue o gol com Tielemans, jogada de recuperação de bola dentro do campo adversário, pressão alta funcionando, a Bélgica consegue recuperar a bola, sai jogando, o Doku recebe, puxa para a perna direita, puxa a marcação, toca no Lukaku, que faz o pivô excelente para só dar o tapa para o Tielemans vir finalizando de primeira e abrindo o placar. A Bélgica continua em cima, pressionando, e a Romênia sofrendo bastante com a saída de bola, apesar de que foi aos poucos conseguindo se encontrar no jogo, mas não fez nem de longe um jogo tão eficiente como foi contra a Ucrânia. Aquele Romênia 3-0 na Ucrânia é difícil que se repita, e a Romênia mostrou o que era mais esperado dela, um time com algumas limitações, um time tendo dificuldade contra os principais adversários do grupo, e a Bélgica no segundo tempo conseguindo fazer o 2-0 com o gol do De Bruyne, num lançamento do goleiro Cartius, que acaba pegando o De Bruyne de frente para o gol, quase que de área a área, e o De Bruyne finalizando na saída do goleiro Nita, que fez boas intervenções. Teve o Lukaku, teve algumas oportunidades, o De Bruyne teve algumas finalizações, o Nita fez boas defesas, mas era uma Romênia frágil defensivamente, diferente do que foi no primeiro jogo contra a Ucrânia, e uma Bélgica melhor. A Bélgica que sofreu contra a Eslováquia para conseguir criar chances, contra a Romênia ela conseguiu mais espaço, ela jogou melhor como um todo. A atuação do Tielemans titular, para mim, ajudou bastante nisso, mas principalmente o fator De Bruyne, né? O De Bruyne é o cara com maior capacidade criativa desse time belga, e entre os maiores dessa Eurocopa. Ele não foi nada bem no primeiro jogo, e nesse segundo ele conseguiu ser mais De Bruyne.
pisando muito à frente, também participando da criação do primeiro passe e encontrando os espaços, virando o jogo, encontrando os seus companheiros e pisando à frente também, a ponto de ter algumas finalizações e conseguir fazer um golzinho. Ele compete para mim facilmente entre o melhor, para ser o melhor. Inclusive foi eleito o melhor do jogo, né? Eu acho que foi eleito pelo UEFA. Um gol e uma assistência, perdão, um gol só porque a assistência foi do Lukaku. Uma boa partida, inclusive, também do Lukaku, fazendo muito bem o pivô, mas o De Bruyne eu acho que o prêmio, na minha opinião, iria para ele, porque foi uma atuação digna dele. A Bélgica, com a vitória, deixou todo mundo com 3 pontos, Ucrânia, Eslováquia, Bélgica e Romênia, cada um tem 3 pontos, e na última rodada vai ser todo mundo buscando a classificação e dependendo apenas de si mesmo. A gente vai ter Bélgica e Ucrânia, jogaço, e eu acho que inclusive tem chance da Bélgica ficar de fora desse mata-mata, tá? Porque a Ucrânia pode surpreender, aguardemos, e teremos Eslováquia e Romênia. Torcerei pela Romênia, pelo que fez contra a Ucrânia, por ser um time, cara, que eu gostei de assistir jogando, achei interessante, por mais que decaiu diante da Bélgica. No mais é isso, a partir de hoje a gente tem terceira rodada, mais tarde ou amanhã a gente vem comentar os jogos desse domingo, então você já sabe como é que funciona. Se inscreva no canal se você assistiu aqui agora. Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando o canal ao longo desse tempo todo que a gente está por aqui. Você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Deixe um like que nos ajuda demais. A gente precisa aumentar o número de likes se a gente quiser que o YouTube forneça o vídeo para mais gente, para a nossa família crescer. Então conto com o apoio de vocês. Valeu, tamo junto. Tchau.